Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, a mais um Na Mesa Podcast. Já interage aí com a gente, já vai aí no chat, pega esse link, compartilha. Tudo bem, Ale? Tudo bem, e você? Tudo bem, meu Deus, não estava esperando, né? E eu também queria deixar um recadinho que a gente vai deixar a partir de hoje no nosso podcast aqui, o link da inscrição para o nosso encontro com Deus na Igreja Bíblica Ágape, o Face a Face. Vão ser 3 dias em novembro, dia 3, 4 e 5. Então, se inscreva, você que faz parte da nossa igreja, por favor, se inscreva, que ainda não foi no encontro com Deus. São 3 dias de mergulhar na presença do Espírito Santo. Nós acabamos de vir uma semana onde tivemos a conferência do maior avivalista, e no Face a Face nós também aprendemos muito a curar a nossa alma. Então se inscreva no link que nós iremos deixar aqui. Você também que não faz parte da igreja também está mais do que convidado a estar com a gente nesses 3 dias. E hoje a gente tem um bate-papo muito bom, então roda a vinheta e bora para mais um Na Mesa Podcast. E hoje estamos aqui com ele. Ele mesmo, que é Daniel, mas não é o Kiko. Meu amigo, pastor Daniel Procópio. Sim. Seja muito bem-vindo à nossa mesa. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar com todos vocês aqui nesse podcast. Como você está, Daniel? Tudo... Muito bem, graças a Deus. Graças a Deus por mais um dia, né? Pela oportunidade de estar aqui, né? Estou aqui, né? Vamos conversar. Para saber o que vocês têm para me perguntar, eu vou responder tudo. Ótimo, pastor. Então, já pra gente começar, a gente tem o hábito sempre de perguntar a história de vida da pessoa, que basicamente o que a gente quer saber é: nasceu crente ou não nasceu crente? Sim, nasci numa família cristã, né? Sou filho de uma dirigente de círculo de oração, né? Filho de um pastor. Então eu nasci no lar cristão, nunca me afastei dos caminhos do Senhor, então por mais de 18 anos eu sou cristão. Amém. Porque eu tenho mais de 18 anos, né? Não vou falar a idade, né? Mas eu tenho 42 anos. E a sua família basicamente é constituída de pastores, né? Sim. Todos os seus irmãos. Meu irmão mais velho, Ezequiel Procópio, pastor. Meu irmão Samuel Procópio, pastor. Ismael Procópio, que é falecido, era pastor, né? Os demais são mais músicos, mas nós temos vários pastores. E mesmo aqueles que não são meus irmãos, tio é pastor, primo é obreiro, a minha família praticamente toda envolvida no ministério. Sim. E essa família, a maior parte é da Assembleia? Sim, a maior parte é da Assembleia. Ezequiel é pastor da Assembleia de Deus Querigma, o Samuel é pastor da ADAP, né? O Ezequiel está no Vila Natal, o Samuel está no Jardim Rimberg. E eles estão todos perto, né? Isso é ótimo. Eles estão todo mundo perto. E você dirige, pastoreia uma igreja aqui no Parelheiros, né? Isso, a Igreja Internacional Novo Dia. Sim. E como surgiu que você fundou a igreja aqui no Parelheiros, né? Sim. Como que veio esse ministério ali no Parelheiros? Como que você trouxe ele para cá? Como você saiu da inaugurou? Assembleia, na verdade? Então, sair da Assembleia foi uma coisa que foi acontecendo enquanto eu estava lá. Eu acho que a Assembleia de Deus foi minha base, né? E eu acho que é a base de várias igrejas que existem hoje. Sim, né? A maioria, se você vai ver a história, alguém que está lá veio da Assembleia de Deus. A minha igreja é constituída por vários membros da Assembleia de Deus, e eu descobri isso porque eu fiz um censo para fazer levantar esses dados, né? Então, enquanto eu estava lá, muitas coisas que eu fui vendo que eu pensava: se um dia eu for um pastor, eu não vou ser da Assembleia de Deus, e no dia que eu sair da Assembleia de Deus, eu não vou ser mais Assembleia de Deus, até por causa de muitas situações que criou-se em volta do nome. Né? Hoje não mais como nos anos 80, 90, né? Que o assembleiano ele tinha tipo um uniforme. Tinha que andar de blazer, tinha que andar de gravata. E na minha época eu era músico tinha que tocar de gravata. Então essas coisas foram me deixando muito descontente com essa visão. Então eu falei: não, eu não vou ficar nisso, né? Só que eu ouvia há anos, minha mãe falava: não, Deus te chamou para ser pastor, você vai ver. E eu falava que não
Não, mas isso aí é um desejo da senhora, não tem nada a ver. Eu não me vejo lá. Até porque eu era um cara extremamente tímido, né? Eu tocava guitarra olhando para baixo, né? Para não olhar na cara das pessoas, porque se eu olhasse alguém eu me perdia. Né? Então não tinha por que ser eu, né? Então, mas aí as coisas foram acontecendo. Eu fui da ADSA, né? Hoje chama ADSA, por 22 anos. E quando eu saí da ADSA em 2003 aproximadamente, eu fui congregar com o pastor Aloysio Passos. Sim, onde a gente se conheceu. Isso. Só que quando eu cheguei lá, o pastor Aloysio Passos, junto com o pastor Josias, são dois homens visionários, né? E lá eles permitiram eu ir se envolvendo no ministério, né? Ou seja, eu caí de paraquedas no Ministério Jovens, porque o líder que tinha lá saiu e quem ficou foi o Daniel. E ali foi a oportunidade de Deus para mim ir se desenvolvendo, né? Ali eu fui começando a perder a timidez, foi aonde eu preguei pela primeira vez, né? Virei líder e oportunidades, aí eu fui crescendo, né? Lá já era bem mais diferente, porque era uma assembleia mais aberta do que da onde eu vim, né? Mas mesmo assim eu já tinha esse desejo no coração. Se um dia eu sair da assembleia, não vai ser mais assembleia. E se eu for congregar numa igreja, não vai ser mais assembleia. E mesmo assim eu saí de lá, fui congregar em uma outra assembleia, por pouco tempo, né, que foi com meu irmão, mas já tinha esse chamado. E aí Deus começou a colocar no meu coração essa ideia, não, você vai começar o ministério agora. E Deus foi bem específico, é em Parelheiros. Não é nos Estados Unidos, não é no Canadá, é no Parelheiros. E eu sou um camarada que eu sou bem sensível à voz do Espírito. E eu ouvia a voz de Deus e fui para Parelheiros. Do nada, só eu e minha esposa. E você morava onde antes? Eu moro ainda no Jardim São Bernardo. Ah, tá. Nossa! Lá, aqui perto do Palmares. E eu fui para lá, porque a gente tem que ser específico e ouvir a voz de Deus. Não dá certo você fazer as coisas de Deus da sua vontade. Tem que ser da vontade de Deus. Deus falou para Abraão, sai da casa do teu pai, da tua parentela e vai para onde eu vou te mostrar. E eu te farei de uma grande nação. Né? Então, eu fui obediente e estou lá no Parelheiros há 5 anos. Sim. E a gente vai voltar um pouquinho para falar um pouco do seu ministério também, que você já citou aqui que você é músico. Sim. A música surgiu naturalmente na sua vida, na adolescência, na juventude? Como que foi? A música surgiu porque meu pai era músico, né? Lá atrás, nos anos 80, né? Eu nasci em 81. Então eu acompanhei meu pai tocando na igreja. Naquela época era o violão e a sanfona, né? Então meu pai era o do violão, né? O Custódio Procópio, e tinha o irmão Geraldo que era da sanfona. Eu ia perguntar se você tocava sanfona. E meu pai tocava na igreja, então isso foi pegando nos filhos, né? Meu irmão mais velho toca muito. Se eu sei tocar alguma coisa perto do meu irmão, eu não sei nada. Meu irmão toca muito. Toca bastante. O Ezequiel Procópio toca, sola, ele da família é o que mais toca, né? E aí eu fui crescendo nesse ambiente, né? Minha mãe tocava também, minha avó tocava. Então eu lembro que na primeira série eu já fazia alguma coisa no violão, né? Então lá para os 8 anos eu já tocava. E aos 14 anos eu fui tocar na igreja, né, no Jardim Santa Fé, né, que é uma igreja da ADSA. Eu comecei tocando lá, de lá eu fui para o Jardim Campinas, depois eu vim para o Barro Branco, né, que é uma igreja da ADSA. E aí eu fui me desenvolvendo, né, e foi assim que a música entrou na minha vida. E eu toco só de ouvido, não sei tocar com partitura, mas eu tenho um ouvido bem afiado, né, com esse negócio de música. Por isso que eu sou meio chato com música nas igrejas, até na minha. Eu lembro muito bem disso. E você também liderou o Ministério de Louvor? Fui, em determinado momento, eu fui líder do Ministério de Louvor na Assembleia de Deus Campo de Interlagos, né? Foi um momento bom, porque na verdade a minha parte era mais liderar o grupo, né? Porque eu sei que a pessoa canta fora, mas eu não sei dividir vozes. Mas eu sei quando a voz se encaixa. Então, mas esse era um papel que fazia bastante. Tinha minha esposa e tinha a Letícia Passos também, né, que é a filha do pastor Aloysio, que ela foi uma das líderes deste Ministério de Louvor. Então, eu liderei um tempo, né? E foi muito bom, foi uma ótima experiência. Deus estava preparando algo grande, né? Então, foi legal. Show. Eu queria que você comentasse também um pouquinho sobre uma área que eu sei que você atua muito, que é no inglês.
Mas primeiro eu quero saber como que surgiu o seu estudo no inglês, como que foi o seu desenvolvimento no inglês, para depois a gente chegar nessa parte da tradução. Bom, em inglês, eu sempre fui um cara ruim em inglês na escola, ruim mesmo. E eu não gostava, eu detestava. Eu lembro que no ensino médio, minhas notas no inglês era sempre E, porque eu não fazia porque eu não queria fazer. Eu tinha uma professora que chamava Cida Pinheiros, que era a professora de inglês, né? E eu falava, para que inglês? Né? Isso para mim, eu vou usar para quê? Né? Isso é uma coisa que muitas pessoas pensavam e muitas pessoas pensam até nos dias de hoje. E como que isso surgiu, essa ideia de estudar inglês, uma pessoa que detestava? Deus tem suas maneiras de trabalhar, né? A Bíblia é bem clara, do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Se Deus precisa de você numa área específica, Ele vai criar uma situação que você vai se ver sem saída e você tem que seguir na direção dele. Sim. O que acontece? Perto da estação Mendes, Vila Natal, tem uma igreja que chama Igreja Batista Regular Palmares. E nos anos 90, ia muitos americanos naquela igreja. E eu tinha muitos amigos lá, que a gente jogava futebol no sábado à tarde nessa igreja. E esses americanos vinham lá, esses missionários, e a gente como ia falar com eles? Tinha os intérpretes deles lá, e tinha uma moça que falava inglês mais ou menos, né? Mas quando eu queria perguntar, eu dependia de alguém. E eu comecei a me incomodar com aquilo. Peraí, eu quero ser a pessoa que se aproxima, faça a pergunta. Eu quero falar, não depender de intérprete, né? Então, eu creio que Deus já estava trabalhando no meu coração. Então, eu coloquei no meu coração, eu vou estudar inglês para ser intérprete de americanos, missionários e essas coisas, né? Só que... Isso você tinha quantos anos? Olha, eu era adolescente, 13 anos, por aí, né? Caraca. Só que tinha uma questão, vai estudar inglês como? Não tem dinheiro? Eu vendia bala na rua, sorvete, amendoim, cocada, como você vai estudar inglês? Né? O curso não era barato naquela época, né? Sim. Então, e aí começou a surgir esse desejo, essa vontade de aprender, né? Aí, o que eu fiz? Eu falei, meu Deus, e agora? Eu tinha um dicionário em casa, eu comecei a aprender algumas coisas, então eu já comecei a saber algumas palavras, mas era muito básico, né? Mas aí o desejo já estava no meu coração. E eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, meu primeiro emprego registrado foi em 96, em agosto de 96. Né? Era office boy. Tipo, nem tinha nascido. Nem tinha nascido. Eu era office boy, então eu comecei a trabalhar ali, eu ganhava R$130. Era um salário mínimo. Por mês? 130. Era o salário mínimo da época. Né? E o curso na FISC, na época, era 99 por aí. Né? Nossa, todo o seu salário praticamente. Todo o salário. Então não dava. Né? Mas eu nunca desisti da ideia. E eu passava na FISC ali em Santo Amaro, e quando eu olhava os alunos, a gente sabe mais ou menos pela maneira que as pessoas se vestem, mais ou menos a classe, né? E eu falava, nossa, isso aqui é meio fora do meu padrão de vida, né? Porque eu não tenho dinheiro, e os caras parecem tudo playboy, mas eu falei, eu vou estudar aqui, né? Os tempos se passaram nessa empresa, surgiu uma oportunidade, uma vaga de auxiliar de escritório lá dentro da empresa, e eu fui promovido. Aí meu salário aumentou para 220. O que eu fiz? Imediatamente, eu fui na FISC e fiz a matrícula. Comecei a estudar em 98. Em 98 eu comecei a estudar inglês. E aí começou a minha história com o idioma. Caraca. Daí o senhor tinha comentado antes que o senhor estudou por 2 anos. 2 anos e meio. Eu saí da FISC no intermediário 2. E eu entendi que ninguém precisa estudar 10 anos para falar inglês. Nem 5. E 1 ano você pode falar muito bem. Né? Não estou dizendo que a escola não seja necessária. A escola é necessária, sim, mas exige mais de você do que da escola. Do seu foco, né? Comprometimento. Você tem que ter foco, comprometimento. A escola te dá algumas direções, mas você tem que chegar em casa e tem que ser intencional. Praticar, falar sozinho, falar no espelho, senão não fala. Por isso que você vê um monte de gente na rua aí, eu estudei inglês, mas eu só sei ler. Sabe ler por quê? Estudou e só leu o livro, não praticou, não falou. Sim. Você tem que falar. Eu falava sozinho,
vizinho, falava no meio da rua. Eu falava na igreja, assim, entendeu? Quando alguém com um cachorro passando. Eu falava, tem que ser assim. Entendeu? Tem que ser assim. Se você não for assim, não vai. Não vai. Sim. Né? Então, isso foi alguma das minhas metas, né? Então, isso foi crescendo, e eu fui aprendendo. E aí, conforme você vai se destacando, as pessoas vão sabendo que você sabe alguma coisa. Um belo dia surgiu uma grande oportunidade para mim, por causa do idioma, né? Que foi a questão de ser intérprete, né? Porque era o meu sonho. Sim. Né? E a Bíblia diz o quê? Deleita-te no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. Sim. Né? Então, quando você faz a sua parte, você abre portas para as oportunidades. Quando você só tem o desejo, o desejo não faz nada, você só tem o desejo e nada vai acontecer. Deus não tem nada a ver com isso, porque você não está fazendo, você não está sendo intencional. Né? Então, 2003, uma amiga minha pegou e me ligou e falou, tá vindo um grupo de americanos pro Brasil, né? Eles estão precisando de alguém para ajudar, né? Você não quer ir lá, não sei o quê? Eu falei, claro, né? Então ela pegou e me indicou para uma pessoa, uma americana, que era uma missionária que morava no Brasil, o nome dela chama Lisa Groves. E eu fui lá fazer entrevista com ela, ela fez umas perguntas para mim e falou, eu vou pregar alguma coisa aqui, traduz aí. Ela, Jesus is alive, Jesus está vivo. Jesus loves you, Jesus te ama. Ela falou, é você mesmo. Né? Então ali começou a minha história com traduções. Né? Então eu já faço isso há uns 20 anos. Né? E só tem crescido. Glória a Deus. E aí, ai, desculpa. As pessoas, elas entram em contato com o senhor para o senhor ir traduzir? É isso? Isso. Ainda é, né? Muitas pessoas entram por indicação, né? Porque infelizmente se a gente for chamar de mercado, é um mercado muito pequeno. Né? Se perguntar, na sua igreja tem alguém que interprete? Não interpretar, tem uma galera mas que tem uma galera fala que inglês fluente, mas... Entendeu? Aí que tá. Tem um monte de gente Mas nessa também que a gente igreja. nunca recebeu ninguém, nunca me lembrei de receber alguém de fora. Mas aí que tá a questão. Ser fluente não quer dizer nada. Não significa que você é um intérprete. Você pode ser um nativo e não ser um intérprete. Porque interpretar é meio que dom. Entendeu? Porque eu já vi vários nativos interpretando que era uma catástrofe. Entendeu? E eu não sou nativo, eu sou brasileiro. Entendeu? Então, o fato de você ser fluente não te faz um intérprete. Porque se a sua mente não é configurada, né, se a gente for usar assim, para ser um intérprete, você vai matar o pregador. É um dos pontos que eu ia perguntar. Como que é essa vibe, né? Porque o cara tá ali pregando. Às vezes o cara começa tranquilo, e você também tem que ir traduzindo nas palavras de uma forma tranquila, depois ele vai mais intenso e você tem que entrar na intensidade para fluir aquilo que ele tá querendo derramar mesmo sobre a igreja, né? Exatamente. E aí que tá o X da questão. Por que muitos pregadores, às vezes, tem uns que rejeitam o convite para pregar? Porque o intérprete não é bom. Sim. Porque tem intérprete que é bom para estudo, para traduzir um estudo. Sim. Tem outros que são para pregação, entendeu? Para mim, tanto faz ser um estudo ou pregação, entendeu? Então eu consigo fluir com qualquer um. Se for aquele pregador calminho, Deus te ama. Se for aquele, Deus te ama, olha o fogo, olha a benção. Eu sou... minha configuração é para os dois. Sim, né? Isso faz toda a diferença, né? Eu sigo o Todd White no YouTube, e aí ele tem não sei se chama assim, né? Mas ele tem um cara que tá sempre traduzindo com ele, assim, quando ele vai pra outros países. E aí um dia eu vi uma ministração que não era com esse cara. Que, tipo assim, provavelmente ele chegou no lugar, tinha um outro cara lá. E aí ele tava, tipo assim, super falando várias coisas e o tradutor tava, tipo assim, muito tranquilo. E aí deu pra perceber que, tipo, não passou a mesma vibe que ele tava. Então, é isso, né? Tem que ser um dom mesmo, Sim, porque não é só falar. Isso incomoda o pregador, né? Então, esse pregador que eu estava, ele já esteve em 67 países do mundo, né? Ele foi missionário por 20 anos na Ásia, em Singapura. Ele era pastor numa igreja de mais de 20 mil membros. Uau. Né? Então, ele é um cara exigente, né? Então, ele gostou de mim. O ano passado eu estive com ele pela primeira vez, né? No Maranhão, Tocantins, Brasília e Goiás. E esse ano ele veio e me chamou novamente, né? Mas eu também traduzo africanos
do Quênia, de Uganda, África do Sul, de Lesoto, Namíbia, já traduzi canadenses e várias outras situações que eu estava na rua andando assim e eu via pessoas em situações difíceis. Um dia eu estava na Paulista, o cara tentando comprar na loja de chinês lá e não conseguia. E por sorte eu estava assim do lado, aí eu falei, deixa eu ver como a mulher vai desenrolar aqui. Eu vi que não estava indo, eu fui e ajudei. Estação do metrô, um dia eu vi um camarada lá, todo aquele alvoroço, eu cheguei, o que está acontecendo aqui? O cara falando em inglês, eu falei, o que você precisa? Eu quero passar a catraca. Ele estava querendo só comprar o bilhete para passar e ninguém sabia. Entendeu? Então, você vê, o idioma entrou na minha vida, é uma coisa que eu detestava, que não gostava, mas foi uma coisa que abriu as portas para a minha vida em várias áreas. Sim. Tanto ministerial quanto profissional, entendeu? Então, camarada, quem está assistindo aí, a juventude principalmente, uma coisa eu digo, se você estudar inglês, você vai se destacar, às vezes, muito mais do que quem tem nível superior. Tá? Isso não é história, isso é história de vida. Tá? Eu tenho 42 anos, eu tenho uma grande carreira profissional aí, que se a gente entrar nesse tema, vocês vão saber. Sim, então vamos entrar nesse tema. Você é da área de TI, né, Daniel? Sim, hoje eu sou da área de TI. Né? Na verdade, eu fiz uma mudança de carreira no ano passado, eu estou na área de TE. Não sei se vocês já ouviram TE. Não faço ideia. TI, Tecnologia da Informação, TE, Tecnologia Educacional. Que legal. Então, tipo essas plataformas educacionais ou não? Né? Isso, hoje eu gerencio escolas, né, todas particulares, né, e na área de idiomas. Que legal. Então eu tenho na escolas de idiomas do inglês, eu gerencio 312 escolas e espanhol 17. Né? Uau. Então eu trabalho para uma empresa espanhola, né, na área de tecnologia da educação. Mas antes, em 2008, eu trabalhava como assistente financeiro de uma empresa. Né? E eu orei a Deus que meu tempo tinha acabado ali. Que eu queria entrar numa empresa onde eu trabalhasse social, onde eu tivesse benefícios e essas coisas. Não demorou um mês a resposta da oração. Belo dia, estou eu trabalhando, o telefone tocou. E era uma empresa multinacional, falando, olha, nós temos uma vaga aqui, né? É uma empresa americana. Qual que é o nome da empresa? Né? A mulher falou, já estava na frente do computador, Google. Alcatel-Lucent. Essa era uma empresa americana. Né? E você aceita vir fazer uma entrevista? Eu falei, aceito, claro. E eu fui no dia seguinte fazer a entrevista. Cheguei lá, era na República, né? A primeira entrevista. Cheguei lá, conversa vai, conversa vem. E a mulher me deu um teste em inglês. Eu peguei o texto assim, era uma história de uma família que vinha da Inglaterra para o Canadá. Eu falei, nossa, texto muito fácil. Eu li primeiro as perguntas, né? E fui lendo o texto e respondi. E respondi, sabe, em 10 minutos. Sim. A mulher ficou surpresa. Aí ela falou, olha, mas agora tem um teste no telefone. Mas não se preocupa não, que é fácil. Aí eu peguei bem ousado, né? Que eu sempre fui meio ousado. Eu falei, não se preocupa não. Para mim, tanto faz falar português ou inglês. Mas não era nada disso. Né? Só quis impressionar. Mas vale a confiança. Mas aí eu peguei o telefone, conversei com o cara. Dia seguinte, a outra entrevista, já na empresa. Eu fui lá e passei. E isso começou a minha jornada na área de TI, em 2008. Então eu comecei trabalhando numa multinacional na área de segurança. Eu gerenciava acessos de funcionários dos Estados Unidos, Canadá e França. Né? Trabalhei 2 anos e meio nessa área. E aí na área de TI tem muitas mudanças, principalmente quando você trabalha em multinacionais. As empresas vão mudando de país, conforme a economia. Se um país é caro, eles vão para o outro, porque o idioma que eles querem é só o inglês. Entendeu? Então, 2 anos e meio depois, ficou muito caro para eles ter funcionário aqui. Né? O que eles fizeram? Naquela época eu ganhava R$ 1.800. Eles pegaram e mandaram a minha área para a Índia. Né? Mandaram minha área para a Índia, então eu tive que treinar os caras que tomaram meu emprego. Né? Mas tudo bem, eu peguei e treinei todo mundo. Eu tinha uma proposta para ir para outra empresa, eu não aceitei. Eu peguei e decidi sair. Fiquei 1 ano fora do mercado de trabalho porque eu abri uma lavanderia, né, aqui no Jardim Campinas. E 1 ano depois eu voltei de novo para a área de TI. Né? Aí eu já fui para a Scania. Né? A Scania é uma empresa sueca.
Um amigo meu me ligou e falou, nossa, tem uma vaga aqui que é a sua cara, que não sei o quê. Eu enrolei um pouco, mas aceitei. Eu mandei o currículo e fui aprovado. Entrevista no quê? Inglês e espanhol. Eita! Né? Aí, no inglês, pra mim, beleza. Aí o cara falou, agora tem uma entrevista em espanhol. Aí eu falei, ó, em espanhol, sei falar bom dia, boa tarde e é isso daí. Né? Mas eu passei. Fiquei 5 anos na Scania. Caraca! 5 anos, né? E aprendi muito, porque eu vim da área de segurança, fui para a área de sistemas, né? 5 anos na Scania. Da Scania eu saí e fui para o Grupo Ultra. Né? O Grupo Ultra, dona da Ultragás, dos postos Ipiranga, Oxiteno, Ultracargo, é um grupo grande. E até Extra Farmas, que era uma rede de farmácias que eles venderam recentemente. Eu cheguei nessa empresa com uma meta, você supervisor aqui. E eu falava para as pessoas, que supervisor, ninguém cresce aqui. Eu falei, mas eu sou alguém. Né? E eu determinei isso na minha vida. E passou os anos, eu pedi demissão dessa empresa o ano passado, 5 anos como supervisor. Eu saí de lá como supervisor. Então, tudo é possível que crê, mas faça a sua parte. Sim. Né? Então, na minha vida profissional, estou muito bem. Hoje eu trabalho home office, né? Sim. Eu gerenciava uma equipe muito grande, onde eu desenvolvi muitas pessoas, promovi vários, consegui emplacar a pessoa para ficar no meu lugar, né? E tem sido bênção. Na área de TE, o que eu faço? Eu sou um consultor de terceiro nível, né? Eu resolvo os problemas dessas escolas. Os alunos têm problemas, tem os níveis lá que abre o chamado e vai cair na minha mão. Caindo na minha mão, se eu não resolver, vai para a Espanha. O pessoal na Espanha resolve lá. Né? Então, também é outra coisa. E o que eu quero dizer com isso? Tem pessoas que estão achando que o crescimento depende apenas da faculdade. Não é. Porque tem um monte de gente com faculdade, mas são medíocres. Entendeu? Eu, quando era supervisor, eu contratei pessoas no ensino médio que não tinha nem terminado para trabalhar numa multinacional. Porque eu via que eram pessoas que tinham potencial. Versus aquele que tinha faculdade, mas não fazia nada. Né? Então Deus tem me abençoado porque eu sempre dei o meu melhor. Como cristãos, né, os jovens que assistem aqui, os adultos, entendam uma coisa. A Bíblia diz, trabalhe como se fosse para Deus e não para os homens. Quando você faz isso, aquilo que você tem só vai ajudar no favor de Deus se manifestar na sua vida. Né? Então, é o idioma, né, a vontade, o bom serviço, é o que Deus tem feito abrir portas na minha vida. Sim, isso que o senhor está falando da coisa da faculdade, eu penso muito sobre isso com a coisa da teologia. Porque tem uma galera que faz teologia e fica tipo assim, meu Deus, olha como eu sei das coisas. E aí não adianta, porque ótimo que você sabe, mas você precisa ser usado por Deus, né? Tem que ser usado por Deus. Ótimo que você conhece a Bíblia, mas você precisa conhecer a Deus. Exatamente. Se não conhecer a Deus, tem um monte de teólogo aí que não é cristão. Sim, tem um monte de gente que, tipo assim, fez faculdade e realmente não é bom profissional. E tem uma galera que é a própria coisa do conhecimento empírico, né, pastor? Que é tipo uma galera que nem terminou a escola e dá de 10 a 0. Só um minutinho, Daniel. Algum probleminha no áudio aí, galera? Só pra... Não, se for algum problema no microfone, a gente só desconecta. Conecta aqui rapidinho. Então, ali, retomando, o que você... Não, tô dizendo que é isso, né? Que tudo vai da sua índole, né, pastor? A minha mãe sempre fala isso também, que, tipo, não é o professor que faz a escola, é o aluno, que é o que você tá disposto a aprender. Então, seja na faculdade, seja no ensino médio, em qualquer lugar, né? Vai do seu caráter, de ser um bom funcionário, de ser um bom profissional. Exatamente. E, Daniel, você também foi para os Estados Unidos, né? Sim. Lá você foi fazer um curso ou treinamento de liderança? Exatamente. Como funcionou? Desde pequeno eu queria ir para os Estados Unidos. Pequeno não, jovem, né? E era outra coisa que as pessoas falavam que era difícil, que eu não ia conseguir. E teve gente que deu risada na minha cara, né? E eu não ligo para... Eu sou um camarada que eu não ligo o que os outros pensam de mim. Não estou nem aí. O que as pessoas pensam sobre o Daniel é um problema dela, não é um problema meu. Né? Sim. Não é. O importante é o que o meu Criador pensa sobre mim. Sim. Entendeu? Porque muitas pessoas pensam mal de você, de mim, só que será que Deus tem uma opinião
boa sobre elas, a ponto dela estar vivendo o que Deus planejou para ela viver. Não, eu peguei e falei, eu vou para os Estados Unidos. Mesmo vendendo bala, sorvete, amendoim, eu falava, eu vou. 2015, eu estava em casa assistindo um filme, eu já tinha tentado uma vez, em 2006, né? E o visto foi negado, então eu deixei para lá. De fato, eu estava me planejando para ir para o Quênia, nem era mais Estados Unidos, né? Eu tinha dado um gelo nesse projeto, e do nada veio um pensamento assim, por que você não vai para os Estados Unidos? Né? Aí eu falei com a minha esposa, nossa, veio uma ideia aqui, por que você não vai para os Estados Unidos? Falei, vamos? Ela falou, não, eu não vou não, se você quiser ir, você vai. Aí eu peguei no dia seguinte, eu fui lá no site da Embaixada Americana, preenchi os documentos, paguei a taxa e marquei a entrevista. Isso em janeiro de 2015. Mas não, você, tipo assim, ia pra visitar, não tinha um eu nem evento sabia lá, para onde eu ia, não tinha evento, não tinha nada. Tava só assim, vou. Não, eu falei, eu vou. Né? Aí eu peguei, preenchi tudinho os documentos, marquei a entrevista, papapá. Chegou lá, ele me fez 5 perguntas, né? Para onde você vai? Eu falei, para Los Angeles. Vai fazer o que lá? Eu falei, férias. Quanto tempo? 2 semanas. Quanto você ganha? Né? Aí eu falei, na época eu ganhava mais de 2 mil, né, já. E já teve visto negado? Sim. Aí eu falei, há 9 anos atrás. Aí ele começou a digitar assim, falou, boa viagem, seu visto está aprovado. Então eu peguei um visto de 10 anos, em 2015. E aí, agora eu entrei em contato com os meus amigos, falei, olha, eu estou querendo ir para os Estados Unidos aí, né, passar uns dias, né, você saberia um hotel barato aí, um lugar que eu poderia ficar, papapá. Aí o cara falou, não, fica na minha casa, né. Um amigo meu, né, falou, não, fica aqui na minha casa. Aí eu fui, não sabia que tinha evento, não sabia de nada. Eu estava indo visitar os Estados Unidos. Aí ia ficar na casa desse cara, que é um pastor, ia na igreja dele, só quando eu cheguei nos Estados Unidos, ele falou, ó, eu comprei 7 ingressos para cursos de liderança. Eu não sabia até hoje por que eu comprei esses cursos. Só que na mesma época que eu decidi ir, alguém ligou da África do Sul também para ele, falando, estou indo para os Estados Unidos. E quantos convites eram? O total, 7. Entendeu? Então, ele tinha comprado, não sabia para quem, mas Deus já sabia que um era meu, Daniel, e outro dos pessoal da África que iria para os Estados Unidos. Então, eu fui lá, eu participei de vários cursos de liderança cristã, né? Como ser um melhor líder, como liderar melhor a igreja, como entender melhor os membros e essas coisas, né? Então, foram bons momentos na minha vida. Visitei grandes ministérios, né? Eu fui na igreja do Rick Warren, né? Da Igreja com Propósito. Fui no escritório dele. Eu fui, nessa primeira vez que eu fui, tinha uma igreja que eu queria visitar no Texas, que chama Lakewood, que é a igreja do pastor Joe Osteen. É uma das maiores igrejas dos Estados Unidos. E eu não deu para mim ir, né? Tava muito cara a passagem aérea. Mas o pastor falou, não, vai ter um evento aqui em Los Angeles que chama Night of Hope, que é a Noite da Esperança. Né? E era bem no estádio lá, acho que onde foi o velório do Michael Jackson, né? Era bem nesse estádio. O pastor falou, não, eu vou levar você lá e você vai falar com esse pastor. Nossa, eu cheguei lá, o ginásio gigantesco, o estádio lá, e eu fui lá, conheci esse tal de Joe Osteen, né? Lugar VIP, né? Então conheci a família do T.D. Jakes, falei com a filha dele, falei com o genro dele, né? Então foi um bom momento de crescimento, né? Isso em 2015. Aí passaram 2 anos, eu tinha acabado de voltar de férias, eu recebi uma ligação, você não quer ir para os Estados Unidos, vir aqui nos Estados Unidos? Eu falei, eu quero, mas não tem dinheiro não. E eu tinha acabado de voltar de férias. E agora? Como você vai viajar? Você acabou de voltar de férias, né? Eu cheguei na mesa do meu chefe e falei, olha, eu sei que eu acabei de voltar de férias, né? Faz até a mãezinha mais vazia. Mas eu recebi um convite aqui para ir para os Estados Unidos, para um evento lá, uma conferência, né? Eu gostaria muito de ir, mas se você não me liberar, tudo bem, né? Sim. Aí ele falou, eu vou te ajudar, me escreve aí como você pode me pagar isso daí, né? Aí eu lembrei, eu sou mesário, né? Trabalho na eleição. Eu lembrei, eu sou mesário, então eu tenho 2 dias aqui de mesário. E eu precisava de 1 semana. E aí esses outros 5 dias, eu paguei trabalhando 2, 3 horas a mais, né? E ele pegou e me liberou. Que legal. E eu fui para os Estados Unidos, ganhei de graça, hotel top, de luxo,
Toda vez que eu fui para os Estados Unidos, eu nunca gastei nada lá, né? Mas essa foi de graça, literalmente, a passagem, entendeu? E depois, em 2019, eu fui de novo, né? Que aí, em 2019, eu fui consagrado, separado ao pastorado nos Estados Unidos, em Los Angeles. Né? Sim. Então, sua consagração foi lá? Foi lá nos Estados Unidos. Caraca. E em 2019 o senhor já estava com a igreja aqui no... Já estava com a igreja há 1 ano. Na verdade, eu fui separado em 2017. Separado nos Estados Unidos e consagrado aqui no Parelheiros em 2018. Quem te consagrou? Não, óbvio que foi Deus, né? Claro. Mas assim, porque a sua família, seu pai e sua mãe são da Assembleia ainda, né? Então... Eles eram. Meus pais são falecidos já. Mas eles eram da Assembleia. Sim. Né? E aí quando você foi pra essa outra igreja, que daí foi onde, pelo que eu entendi, né? Que foi onde o senhor conheceu o Brian e tal. E aí depois o senhor saiu pra sua igreja mesmo, que é a... Sim. Quando eu saí da Assembleia Interlagos, eu era missionário. Entendi. Né? Então, como missionário, eu fui congregar na Assembleia de Deus Querigma. Né? Que é do seu irmão. Do meu irmão mais velho. Né? Aí quando eu saí da Querigma, foi que começou o desenvolvimento da Igreja Internacional Novo Dia. E daí quando você saiu de lá, você já era pastor, então? Eu ainda era missionário. E foi então que em 2017 eu fui separado ao pastorado nos Estados Unidos. Entendi. Entendi. Tá. Que a sua igreja, ela é derivada de lá, né? Nós temos uma conexão com os Sim, Estados uma Unidos. conexão. Né? Não significa que é uma igreja americana no Brasil. Não, nós temos um relacionamento. Né? A igreja, por exemplo, é como uma convenção, como se fosse uma convenção. Nós somos um grupo, uma rede de igrejas. Sim. Em todos os continentes do mundo. Nós estamos na América do Sul, na América Central, na América do Norte, na Europa, na África e na Ásia também. Então, nós temos igreja em todos, mas isso tanto faz ser Assembleia de Deus, Novo Dia, qualquer igreja pode fazer parte dessa rede. Legal, entendi. Não é tipo assim, uma igreja que tem em vários lugares, um grupo. Eu não quis fazer parte desse sistema, até porque a visão que eu tenho, a visão de Deus para mim, para minha vida, para ser manifestada em Parelheiros, não a visão dos Estados Unidos. Sim, tem muita às vezes eu sinto isso também, porque é isso, né? Deus te chamou para abrir uma igreja em Parelheiros com o povo de Parelheiros. Isso. E aí, é isso. Querendo ou não, tem uma coisa que é cultural, tem hábitos, tem a ver com ser uma igreja que está enraizada na periferia. Isso. Às vezes tem uma galera que traz uma igreja de fora, daí, tipo assim, quer importar os costumes, que não é um outro ritmo, e daí... Não dá certo, porque a cultura americana é totalmente diferente. Sim. O americano ele não é como o brasileiro, que tem aquele calor, né? Aquele negócio depois afetividade. do culto. Não tem isso, né? É meio estranho até, para quando você vai nos Estados Unidos. O brasileiro, aqueles que são mais latinos, eles têm aquele negócio de estar perto, o calor humano, né? Sim. Já o americano mesmo, muito difícil isso. Né? Então, muitos acabam o culto, cada um para sua casa. Né? Então, não dá certo. E eu acredito que Deus me colocou em Parelheiros porque é muito fácil você pegar e começar uma igreja num bairro rico, que todo mundo que vem tem dinheiro. É muito mais fácil, não é? É fácil porque o membro tem dinheiro, então o dízimo é alto, mas eu quero ver você ser provado um pastor mesmo, é quando você vem do nada, quando você não tem nada, quando o membro não tem nada. Sim. Aí que eu quero ver se você é um pastor de verdade, entendeu? Você confiar que Deus vai se manifestar naquilo que Ele está te mostrando, versus você ir atrás de um bairro só porque é nobre e abrir a igreja. Porque eu ouvi muito isso. Você vai abrir a igreja no Parelheiros? Falaram para mim, você vai pro meio do mato, do meio do índio. Lugar pra ir, vai pra Parelheiros. Eu ouvi isso, né? E quando eu comecei, no corredorzinho, né? As fotos, né? Se vocês quiserem mostrar aí depois no podcast, aí foi pior, os outros criticou. Só que no mesmo ano que começou no corredor, nesse mesmo ano nós fomos para onde nós estamos hoje, né? Sim. E a gente não tinha dinheiro nenhum, mas Deus proveu tudo. Caraca. E é aquilo que nem você falou, né?
eu vou aonde o Senhor quer que eu esteja, onde Isso. o Senhor está, que é campos alados, onde o Senhor Isso. me enviar, né? Exatamente. E o que acontece? Hoje nós estamos crendo em Deus, hoje eu pago 3 mil de aluguel, mas a visão nossa em Parelheiros é milionária. Sim. É milionária, entendeu? Não cabe onde eu estou, né? Então é milionária porque a nossa visão tem escola, tem cursos de desenvolvimento humano, tem tudo para desenvolver a comunidade, porque a igreja tem que ser relevante na comunidade, entendeu? Deus não nos colocou em Parelheiros para ser mais uma igreja de quinta e domingo, não. Isso eu poderia ficar na Assembleia. Não, Deus me chamou para impactar. E é algo que eu venho fazendo já, né? Eu entro, tenho a página Parelheiros em Ação, eu estou sempre lá, todo dia eu estou lá escrevendo, falando com o povo, nas minhas redes sociais, é impactando vidas, é encorajando e desenvolvendo pessoas. Esse é o meu propósito de vida. Os outros falam, você é pastor? Não, minha missão de vida é ser pastor. Pastor é um título, entendeu? Eu sou Daniel Procópio, a minha missão de vida é encorajar e desenvolver pessoas para que elas vivem seu potencial. E Parelheiros é um lugar estratégico de Deus para a nossa vida. E a gente está trabalhando e eu estou vendo Deus se manifestar, né? A pandemia veio para provar vários ministérios. Muitos fecharam. E a gente, no meio da pandemia, pelo contrário, a gente reformou a igreja, comprou equipamentos. Por quê? Por causa que eu sou Daniel? Não, porque nós estamos na terra que Deus mandou a gente estar. Sim. E como que funciona, para você explicar um pouco para a gente a dinâmica da sua igreja, que você falou, você está buscando desenvolver cada vez mais a região, quais são as estratégias que você usa na sua igreja para esse desenvolvimento, né, dos membros, da membresia? Pela minha missão de vida, eu sou um camarada muito motivador, né? Então, dificilmente eu vou pregar uma mensagem que não tem confronto direto, né? Acho que a palavra em si já tem que confrontar o ser humano, né? Mas eu prego o evangelho, né? Porque a nossa missão da igreja está bem na placa lá, transformando vidas através do evangelho, né? Então a gente prega o evangelho de transformação, confrontar comportamentos, tirar a pessoa da zona de conforto, né? E paralelo a isso, eu falo muito sobre o crescimento, né? Por exemplo, hoje a igreja tem uma meta lá que eu coloquei para todos os membros, que eu digo, ninguém aqui deve ganhar menos do que 5 mil reais, entendeu? Eu falo, o governo federal tem o seu salário, né? Que é 1.000, não sei quanto, é 300, não sei, 320, quanto que é o salário mínimo? O salário mínimo nacional é 1.310, mas 1.310. o de São Paulo aumentou para 1.500. Aí eu falo, o governo de São Paulo tem o salário. Só que qualquer que seja o salário de São Paulo é melhor do que o federal, mas não supre. Nem de não longe, supre. né, pastor? E o que acontece? No meio do povo de Deus existe muito esse negócio de querer ficar vivendo, né, nas migalhas. Até porque isso é cultural, né? Eu não sei a idade de vocês, mas eu com 42 anos, eu ouvi muito que o pouco com Deus é muito. Então tem gente que levou isso ao pé da letra, e eles acham que ele não deve crescer, porque se ele crescer, eles vão se esquecer de Deus e por aí vai. Só que pelo outro lado, eles não vão comer o melhor da terra ganhando R$1.200, R$1.300, não tem como. Sim. Também tem um negócio que a galera faz uma leitura errada, porque a Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e não o dinheiro especificamente. Exatamente. Então, eu mostro esse lado. Então, eu coloquei lá, todo dia na oferta, aparece o QR Code, o Pix, tudo, mas também embaixo aparece, olha, o salário mínimo, olha, para você não esquecer, você precisa crescer. Se eu estou fazendo, às vezes até falo, se eu ganho 2.000, falta quanto para 5, irmão? 3, então faça a sua parte, porque aí você vai ver. E é interessante que um dia, no final do culto, a irmã chegou em mim e falou, olha, pastor, veio um bônus esse mês na escola lá que eu trabalho, né? E aí eu ganhei nesse mês 5 mil reais, foi tão bom, né? Que eu vou lutar para ter esse salário, entendeu? Então, eu motivo as pessoas a crescer. É lógico que eu falo, você tem que fazer sua parte, estudar, afiar suas habilidades, né? E isso é uma das maneiras que eu uso para desenvolver as pessoas. E também a gente está desenvolvendo o nosso programa da igreja, né? Que um dos programas vão ser chamado GTC, que é Grupo de Transformação e Crescimento,
né? E tem igreja que chama de pequenos grupos, outras chama de células. Sim. O nosso é o GTC, né? Que vai ser um grupo nas residências. Nós vamos estudar a palavra, sim, mas também vamos trazer desenvolvimento pessoal dentro desses grupos, porque tem pessoas que elas não vão na igreja porque ela acha que crente é meio quadrado, crente é não sei o que, e a gente vai mostrar que não é isso. Eu acredito que vocês devem ter células, né? E é uma boa estratégia, porque aquela pessoa que não vem na igreja, quando ele vai no pequeno grupo ali, ele descobre, nossa, o crente dá risada, o crente também conta piada, né? O crente se diverte, ser cristão não é ser não, o crente é gente também, né? Então o nosso GTC vai ser uma das estratégias para desenvolver a comunidade e trazê-los para dentro da igreja, né? Outra estratégia vai ser a nossa escola, porque uma das grandes visões da igreja é ter uma escola de educação infantil. Sim. Trazer as crianças para a escola. Lógico que a nossa escola é educação cristã, né? É português, matemática, mas é uma escola de educação cristã, né? E outros projetos que a gente já teve no passado, antes da pandemia, balé, né? Nós temos hoje, já está em andamento, inclusive agora está tendo lá o curso de inglês, né? Vários alunos são bolsistas, tem os pagos, mas a gente disponibilizou bolsa de 100%, de 70%. Para quê? Para desenvolver a comunidade, né? Então, nós vamos ter espanhol de graça, cursos de desenvolvimento, palestras, finanças, né? Gerenciamento de tempo. E também tem projetos de mulheres que tem na igreja, que a gente traz psicóloga, a gente traz coach. São tudo pessoas que vêm para desenvolver tanto os membros como a comunidade, né? Porque a gente entende que nós temos que pregar a palavra de Deus, né? Temos que crescer na graça e no conhecimento. Nós somos espirituais, mas você não sai na rua falando em língua estranha. Sim. Quando você vai no mercado, você tem que ter conhecimento. Quando você vai no mercado de trabalho, você tem que ser uma pessoa afiada, senão você fica para trás, né? Então, é uma das formas. Os jovens também, a gente teve um acampamento ano passado, foi maravilha, né? Esse ano nós estamos tendo culto todos os domingos. É um projeto novo, desafiador, porque geralmente as igrejas têm todo sábado. Não, quer dizer, um sábado por mês. Nós colocamos todo domingo. É um desafio. Tem trabalho, os pastores de jovens vão ter muito trabalho, mas eu creio, porque a visão, Deus quando dá visão, Ele dá provisão. Os jovens para o evento já existe, mas quem tem que ir atrás? É os jovens, é os pastores, tem que buscar eles, porque eles estão aí. As baladas estão cheias, os baile funk estão cheios, né? Então, é alguma das formas. E também o Ministério Infantil, que nós temos na igreja, que o pessoal trabalha forte no Ministério Infantil, desenvolvendo as crianças, como orar, conhecendo a palavra de Deus. E tem um projeto que eu vou lançar agora, recente, lá na Praça do Parelheiros. Nós vamos para a praça, nós vamos dar um vale que vai dar direito à criança a receber um carrinho de controle remoto, né? Mas é carrinho do bom mesmo, carrinho de R$100, de 100, 200, né? Nós já temos, eu tenho muito carrinho de controle remoto. Nós vamos dar para essa criança. Ela vai pegar o cartão. Se ela vier à noite no culto com o pai, com os pais, no final do culto vai ganhar um carrinho de controle remoto. Porque é uma estratégia de trazer a pessoa para dentro da igreja. A criança vai encher o saco do pai, né? Falar, vem, eu quero carrinho, né? Então, é uma das maneiras, né? E também a internet, que eu estou indo muito forte para a internet agora, eu e minha esposa, e outros obreiros, né? Para atrair a região, né? E por aí vai, tem muito para fazer, né? E a gente está orando a Deus por pessoas e desenvolvendo o que nós temos para que a gente tenha sucesso aí. Sim. Qual que é o nome da sua igreja, pastor? Igreja Internacional Novo Dia. E vocês estão, no Instagram, nas redes? Nós estamos no Instagram, né, na Igreja Internacional Novo Dia, no Facebook também. Estamos lá, a Igreja Internacional Novo Dia. Lá você vai ver alguns cultos, algumas pregações. Legal. Né, e tá bem legal. O Daniel, ele falou muito sobre o que a gente sempre fala aqui, né, na nossa igreja, que é sobre o impacto causado na sociedade ao nosso redor, né? Sim. É sobre a gente impactar a sociedade ao nosso redor. Aqui a gente está num recanto, né? Então, você está sendo um instrumento de Deus, a sua igreja está sendo um instrumento para impactar ali o Parelheiros, que a gente possa também ser um instrumento aqui para impactar o recanto. E é justamente essa interação que a gente quer, né?
amigos e pastores da região, para que a gente, um só corpo, faça com que o reino de Deus alcance toda essa região aqui, região sul, para manifestar a glória de Deus. Sim, total. É isso, né? Às vezes a igreja católica não, mas a igreja protestante faz muito essa separação, né? Porque, a doutrina do outro é diferente. Mas o outro não pode usar saia. Mas o outro é incel. Mas o outro é a igreja da parede preta. Não sei o quê. Sendo que, não, o corpo é o mesmo, né, pastor? Eu acho que isso é uma ignorância, né? É porque ou você é reino, ou você é tribo. Exatamente. Você sabe sabe por que eu acredito muito que existem países no mundo que eles têm muito problema com desenvolvimento? Eu acho que é o idioma. Por exemplo, eu estava com um monte de pessoas da África um dia e eu fiquei prestando atenção que tinha um que falava uma língua que o outro não falava, né? Quando você vai na África, em países da África, é muito comum você ver aquelas pessoas que moram mais na cidade falam inglês. Só que aqueles que moram mais longe da cidade, na periferia, eles só falam a língua da tribo. A língua regional. E o que acontece? Quando isso acontece, você cria uma divisão, né? Sim. E dentro das igrejas existe muito isso. Você é Belém, você é Madureira, então a gente não se fala. Né? Eu vi muito isso, tá? Quando eu era da Assembleia, por exemplo, o camarada do Belém não pode pregar aqui nessa igreja, porque era a ordem que vinha de cima. E isso não é reino de Deus, entendeu? Quer dizer, eu tenho que trabalhar junto com essa igreja aqui. Sim. Não é o reino de Deus? Sim. O nome é diferente, mas nós servimos ao mesmo Deus. A igreja é a mesma. A estratégia é diferente. A visão que Deus deu para o pastor dessa igreja é diferente. Mas para levar para o mesmo objetivo. Entendeu? Eu estou aqui, eu sou da Novo Dia. Né? Eu não tenho podcast, mas vocês têm. Então eu estou vindo o quê? Colaborar. Sim. Entendeu? Então eu sou bem assim. Eu estava até falando com o secretário do prefeito aqui de Parelheiros a semana passada sobre isso, né? As igrejas se unirem e a gente fazer um grande evento, né? Eu estava em Brasília recentemente, dia do Pentecoste, aconteceu em Brasília. Uma noite eles reuniram mais de 200 mil pessoas. Sabe quem foi? A Igreja Católica, entendeu? Sim. O cristão não consegue fazer isso. Veio paróquias de tudo quanto é lado. Por quê? Nós falamos e às vezes nós queremos criticar eles. E eles estão muito mais unidos do que a gente. Eles falam a mesma língua, né? Não pode isso acontecer, né? Deus é um só. Né? Então, se Deus é um só, você está pregando o quê? A palavra de Deus, não está? Eu estou pregando a palavra de Deus. Talvez a gente não tenha a mesma visão teológica em alguns pontos. Né? Mas a gente está indo em direção a Jesus Cristo, ao reino de Deus. Então, vamos focar em Jesus Cristo. Eu sou bem assim. Né? Minha igreja tem alguns costumes. Por exemplo, se você olhar na rede social, quem está assistindo, você não vai ver pregador de fora lá. Dificilmente eu vou trazer alguém. Por quê? Eu dou a oportunidade para os de dentro. Entendeu? Sim. Mas nada impede da gente fazer um evento grande externo junto com outras igrejas. Porque você cria força. Né? Se a minha igreja vai ter 50, 100, 200 pessoas, 10 igrejas vai ter 2.000, 5.000 pessoas no evento, o impacto é maior. Sim, total. Uau. Bom, eu acho que é isso, Daniel. Muito obrigado por estar na mesa com a gente. Foi um bate-papo muito bom. A gente aprendeu muito aqui. Amém. E que a gente possa, em parceria, né? Porque vocês estão aqui do lado, a gente. Sim, bem do lado. Crescer e impactar essa comunidade aqui, a comunidade do Recanto, do Vila Marcelo, do Parelheiros, Álamos, Jardim Grande. E obrigado por compartilhar essa história e estar à mesa com a gente. Foi muito bom. É um prazer. Deus abençoe, pastor, pelo tempo, pela colaboração, né? A gente precisa ter mais isso entre as igrejas, principalmente as igrejas daqui, né, da nossa quebrada, que a gente possa ter uma parceria aí firme e forte. Sim. E eu quero aproveitar e estender o convite para vocês, né, visitar a Igreja Internacional Novo Dia. Sim. Né, vai ser um prazer ter o grupo de jovens de vocês lá. Né, e quem é de Parelheiros da região também, né, e a minha oração é que esse ministério cresça, né, impacte essa região. Olha, se nós tivéssemos mais 10 igrejas
aqui do tamanho da de vocês na região, não cabe o número de pessoas que Deus tem nessa região para salvar. Então, que Deus abençoe o projeto de vocês. Amém. E que vocês tenham muito sucesso. Amém. Pastor, Deus obrigado, abençoe. Daniel. Deus continue abençoando muito a sua vida, sua família e o seu ministério. Amém. E obrigado a todos vocês que estiveram com a gente nesse podcast. Se inscreva, deixa o like aí, compartilha. Vamos impactar cada vez mais pessoas através desse canal. E acho que é isso, né? Não esquece de ir pro encontro com Deus. Beijo. Isso. Tem a galera do Spotify também. Continua seguindo a gente. Abraços e boa noite.